Olá, tudo bem? É uma alegria muito grande ter você para juntos estarmos estudando a poderosa Palavra de Deus. A você que se encontra no teu lar, no teu trabalho, na tua escola, seja bem-vindo ao nosso estudo de todas as semanas. Ao longo desses dias, nós estamos estudando as profecias do livro de Daniel e assim desvendando os mistérios de Deus através da sua rica e poderosa palavra. E hoje nós estaremos estudando o capítulo 3 deste livro, A Fornalha de Fogo. Mas antes de entrarmos neste contexto bíblico, nós temos um hábito em nosso programa. E que hábito é este? Orar. Nunca iniciamos um estudo sem antes de orar. Vamos pedir as bênçãos de Deus para que Ele nos conduza neste poderoso e grandioso estudo da poderosa Palavra de Deus. Oremos ao Senhor Jesus. Bondoso Deus, Pai de amor, te louvamos uma vez mais por poder estar estudando o teu livro sagrado. Continua nos abençoando este amigo, esta amiga, este irmão que está nos assistindo neste momento, através desse poderoso estudo. Nos conduza pela tua direção e que teu Espírito venha nos orientar e conduzir neste estudo. Deus, abençoe cada um. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pega a sua Bíblia, deixe aí aberta em Daniel capítulo 3, que hoje nós vamos estar comentando acerca deste capítulo. Só recapitulando, no estudo passado, quando estudamos o capítulo 2, percebamos que o rei ele teve um sonho, mas o problema é que ele se esqueceu do sonho, ele se esqueceu o que ele havia sonhado. Porém, ele convocou ali os magos e todos os sábios que havia em seu reino, porém nenhum deles conseguiu decifrar ou desvendar o seu sonho. O rei, muito irado, se dignou e ordenou a matança, que todos os magos, todos os sábios fossem mortos. E então isto foi notório a um jovem chamado Daniel, e Daniel então ficou sabendo do caso através de um capitão da guarda. Ele foi buscar a Deus em oração, juntamente com seus amigos, e Deus ali acabou revelando o mistério para ele, ou seja, o sonho que aquele rei teve. E Daniel, naquele momento, ele foi introduzido até a presença daquele monarca. E Daniel então foi declarando parte do sonho e ao mesmo tempo dando a sua interpretação. E a interpretação do sonho do rei era este, que o reinado dele passaria. Daniel dizia: ó rei, tu és a cabeça de ouro. A cabeça de ouro representa o teu reino. Babilônia representava aquela cabeça. E Daniel dizia: mas o teu reinado, este passará. Porém, o tempo foi passando e o rei ficou com este sonho na sua mente. E como Babilônia foi um poderoso império, porque Nabucodonosor alcançou ali todas as extremidades da terra e todos os povos ali o serviam, ele começou a olhar para as riquezas do seu reino. E simplesmente ele disse: o meu reinado não vai passar. Daniel está equivocado. Olha para a Babilônia que eu edifiquei, que eu construí. Em afronta à revelação que Daniel deu a ele, sabe o que aconteceu? Aconteceu isto. Pega a sua Bíblia, abra aí em Daniel capítulo 3 e vamos estar comentando acerca dessa profecia. Olha o que diz: e o rei
Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura é de 60 côvados e a largura de 6 côvados. E levantou no campo de Durã, na província de Babilônia. Olha para o verso 2. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Você percebe uma coisa aqui? No capítulo 2, o rei sonhou com um sonho, e o sonho era relacionado a uma estátua. E percebe que a cabeça de ouro representava a Babilônia. O ouro representava Babilônia. No capítulo 3, percebemos aqui que, novamente, uma estátua vai entrar em cena. Mas percebe-se que aqui a estátua, a cabeça, não é só de ouro, mas sim toda ela é revestida em ouro. Sabe o que isso significa? É a resposta de Nabucodonosor para Daniel, que o reinado dele não passaria. E ele então ergueu essa estátua na sua província, na província de Durã, ali nos termos de Babilônia. Ele levantou aquela estátua, toda revestida, toda adornada em ouro. E sabe o que aconteceu? Ele convocou todos os prefeitos, os sátrapas, todos os governantes para a consagração daquela imagem, daquela estátua no qual ele levantara. Talvez você se pergunta, presbítero, eu já vi várias vezes aqui no livro de Daniel, no capítulo 3, a palavra sátrapa. O que é um sátrapa? Eu vou explicar para você, meu amigo, você que está nos assistindo neste momento através dessa grandiosa transmissão. Nós sabemos que Babilônia foi um grande e poderoso império. E cada império geralmente existia alguns termos, alguns pedaços de terra que geralmente são ligados àquela província, àquele império, no caso Babilônia. E entre esses termos, esses pedaços de terra eram chamados de satrapias. E cada satrapia ficava situado um sátrapa naquele lugar. Ou seja, um sátrapa, na verdade, é uma espécie de governante. É como se fosse um governador nos dias no qual nós estamos vivendo. Ou seja, existia as satrapias, os termos, os pedaços de terra, que era ligado à província de Babilônia. E cada satrapia, um sátrapa ali ficava no lugar para governar ali naquela região. Isso é um sátrapa. Porém, essas pessoas ali foram convocados para a consagração daquela imagem, para a consagração daquela estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. E além dele consagrar a estátua, ele declarou, ele oficializou o que? Um culto sobre aquela estátua. Um culto em adoração aos seus deuses, às suas divindades. E ele naquele momento, ele vai convocar, vai fazer um decreto, ele vai oficializar ali em seu reino, no seu poderoso império, que todas as vezes em que a música ela seria tocada, todos tinham que vir e adorar a imagem no qual ele havia levantado. Ou seja, a partir do momento em que as pessoas ouviam o som da buzina, do pífaro e toda sorte de música, a pessoa que estava trabalhando, por exemplo, tinha que deixar tudo ali e tinha que ir lá
para adorar, se encurvar, prestar culto àquela estátua no qual ele havia levantado. E esse decreto foi oficializado em seu reino. Porém, ele deixou ali uma cláusula, ele deixou ainda mais outro decreto. Além dele convocar todos os povos que havia em sua província para adoração, aquela imagem no qual ele levantou, ele ainda baixou um decreto de morte, para que se aquele que não adorasse aquela imagem, aquele que não prestasse culto àquela imagem, o que aconteceria com os mesmos? Seria lançado dentro da fornalha de fogo. Resultado: as músicas ali eram tocadas, todos vinham e prestigiavam aquela homenagem, homenageava a estátua, adorava a estátua, cultuava a estátua. Porém, havia alguns jovens judeus que não quiseram compactuar com aquele ensinamento, que não quiseram aceitar aquilo que Nabucodonosor estava propondo. Quem são eles? Ananias, Misael e Azarias, que nós conhecemos na Bíblia como Sadraque, Mesaque e Abednego. E essa notícia então foi notório ao rei. O rei ficou sabendo. E o que aconteceu? Mandaram chamar Ananias, Misael e Azarias, e eles foram introduzidos na presença do rei. E o rei ali começou a investigá-los, começou a questioná-los. Por que vocês não fazem caso dos meus deuses? Porém, vou dar a vocês uma nova chance, para vocês se redimirem. E o rei novamente deu chance para eles, para que eles pudessem adorar a estátua, porque se eles não adorassem, eles seriam lançados no fogo. Porém, o que aconteceu? Eles não quiseram adorar. Às vezes você se pergunta, meu amigo, percebe-se que Daniel, no capítulo 3, não estava presente nesse contexto, né? É porque, segundo a história, segundo alguns historiadores, Daniel ele foi fazer uma viagem para tratar de negócios relacionados ao reino. É por isso que neste momento da consagração da estátua, quando Nabucodonosor construiu, Daniel não estava presente aqui em Babilônia. Ele tinha saído em viagens para tratar dos negócios do rei, porque se Daniel estivesse presente aqui, com certeza Daniel também não aceitaria adorar aquela estátua. Porém, os 3 jovens que ali estavam não quiseram adorar. Resultado, o rei ficou tão furioso, ficou tão indignado com eles, que pegou os mesmos, ataram os jovens. O rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que era acostumado, pegou os 3 jovens e lançaram dentro da fornalha. E os 3 jovens foram lançados dentro do fogo. Horas depois, com certeza, os curiosos ali foram ver para ver se realmente o corpo deles viraram cinzas. Com certeza foram investigar para ver se realmente, enfim, eles queriam ali ver os restos mortais dos 3 jovens, no intuito de zombar. Mas enfim, quando eles chegaram para ver ali naquele momento, viu que os 3 jovens estavam andando pelo fogo, estavam passeando e caminhando pelo fogo, e mandou chamar o rei. E quando o rei começou a olhar, ele observou algo interessante. Tanto o rei, como também os seus soldados que ali estavam, e fizeram uma pergunta para o rei: ó rei, não fomos 3 que nós lançamos no fogo? Pois eu vejo 4, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. O rei começou a olhar para aquilo e viu que o fogo não queimava os rapazes. E então os jovens foram tirados da fornalha, e o rei ali ficou tão admirado
que o rei acabou louvando o Deus de Ananias, Misael e Azarias, que poupou eles daquela grande humilhação. E o livramento foi tão grande, que a roupa deles não foram queimadas, nem um fio de cabelo deles foram tocados. E a Bíblia ainda vai dizer que nem cheiro de fogo havia neles. E Nabucodonosor, ele louvou Deus dos 3 jovens e viu que Deus é grande e poupou eles da morte e também da ira do rei. Agora eu faço uma pequena pergunta a você, meu amigo. Ao olharmos para esse cenário bíblico, ao olharmos para esta história que aconteceu aproximadamente há 2600 anos, será que isso vai voltar a acontecer? Será que isto vai entrar no contexto da igreja nos próximos dias, no tempo do fim? Será o que aconteceu aqui, será que realmente vai refletir no futuro no qual nós estamos vivendo? Sabe o que acontece, amigo? Isso novamente voltará a acontecer. A mesma cena, o mesmo fato ocorrido no capítulo 3, isto novamente vai voltar a entrar em cena através da Igreja de Cristo. Pega a sua Bíblia aí. Vamos lá para Apocalipse capítulo 13. Vamos ler alguns trechos desse capítulo. Apocalipse capítulo 13. Olha o que diz a palavra de Deus. E vi emergir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 10 diademas. Aliás, vou ler de novo. E vi emergir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Agora olha para o versículo 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitam adora a primeira, cuja a ferida mortal fora curada. Percebamos aqui que no capítulo 13, o Apocalipse vai fazer menção, meus amigos e queridos telespectadores, a 2 bestas. Tanto uma que vai subir do mar e outra que vai subir da terra. Essas bestas simbolizam 2 poderes, ou 2 reinos, que nos últimos dias, antes mesmo da gloriosa vinda de Cristo, eles vão se unir, eles vão se unificar. E quando eles se unificar, elas vão impor a sua marca, vão impor a sua religião e também convocará a toda a população mundial a adorá-la. Se nós olharmos para Daniel capítulo 3, há um paralelo muito grande entre esses 2 capítulos. Primeiro paralelo que eu quero falar aqui para você, meu amigo, é sobre o poder, é sobre o reino. Em Daniel 3, nós temos a pessoa de Nabucodonosor, que era o poder da época, o imperador da época. Em Daniel em Apocalipse capítulo 13, nós temos as 2 bestas, que representam 2 reinos, 2 poderes, que nos últimos dias se levantarão. Percebamos aqui que entre esses 2 capítulos, Daniel 3 e Apocalipse 13, nós temos uma união ecumênica. Em Daniel 3, nós temos a união entre religião e política. Nabucodonosor, sendo ali o principal chefe, o principal monarca, o principal comandante, Nabucodonosor foi um grande líder político
Agora ele resolve interferir na religião de todos que habitavam em seu reino. E quando ele constrói a estátua, ele ordena para que todos os povos adorassem. Ele estava buscando adoração para si, ele estava interferindo na religião de todos. Percebamos que aqui há uma união política entre religião e a política. Em Apocalipse capítulo 13, nós temos a união entre igreja e Estado. A mesma coisa de Daniel 3, a união entre religião e política, igreja e Estado. Percebamos que aqui, amigo, a besta que sobe do mar é um poder, na verdade, religioso. E este poder religioso vai contar com a segunda besta, que representa um poder político, e ambos vão se unir, ambos vão se aliar e vão impor a sua marca no mundo. Interessante que nós olhamos para isso, meu amigo, essa grande união, este grande paralelo que há entre esses dois capítulos. E percebemos ainda que ambos os capítulos falam de convocação. Quando Nabucodonosor construiu a estátua, ele convocou todos os povos que havia em seu reino para adorar a estátua. Houve uma convocação. Em Apocalipse 13 também haverá uma convocação. Quando essas duas bestas se unirem, quando essas duas bestas se unificarem, sabe o que vai acontecer? Também haverá uma convocação. Vão convocar toda a população mundial para adorar a besta. E além disso, tanto em ambos os capítulos, nós temos aqui as marcas sendo implementadas. Qual foi a marca que Nabucodonosor utilizou para convocar toda a população, todos os povos que havia em seu reino? Foi a estátua de ouro, no qual ele levantou. Aquela estátua de ouro no qual ele levantou simboliza a sua marca. E foi com esta marca que ele ali oficializou, foi com esta marca que ele estabeleceu a adoração e convocou os povos para cultuar aquela estátua. Em Apocalipse 13 nós temos a mesma cena. Quando essas duas bestas se unirem, elas vão se unificar, vão também estabelecer a sua marca através da união ecumênica, através do ecumenismo. E quando se aliarem, eles também vão impor a sua marca no mundo. E além de impor a sua marca no mundo, através do ecumenismo, também haverá uma convocação para todos os habitantes do planeta seguir este regime, seguir esses ensinamentos que serão propostos por esses dois poderes. E repare ainda que ambos os capítulos temos também um decreto de morte. Em Daniel 3, aquele que não adorasse a estátua de ouro, o que aconteceria? Sofreria a pena de morte, e a pena seria a fornalha de fogo. Em Apocalipse 13 também nós temos o mesmo cenário. Aquele que não aceitar a marca da besta, aqueles que não compactuar com os ensinamentos que esses dois reinos irá propor, o que vai acontecer com eles? Também vão sofrer punições, inclusive vão pagar com a própria vida, sofrerá a morte. Interessante isso, meu amigo. Interessante. Eu quero que você dê uma olhadinha aí. Apocalipse, capítulo 13. Olha para o verso de número 16. Olha o que diz. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Interessante
querido amigo, nós ouvimos as pessoas comentar hoje. Nós ouvimos tanta heresias e muitas pessoas enfatizando acerca do chip. Mas saiba, meu amigo, que o chip não é a principal marca que vai ser estabelecida. O chip, ele é falado, mas ele é falado no ramo da especulação. Porque a Bíblia fala que é um sinal, ou na mão direita, ou na testa. E repare, meu amigo, que a principal marca não é o chip. Sabe qual é a principal marca? A principal marca será o teu conhecimento. A palavra fronte na Bíblia simboliza conhecimento. E a palavra mão direita representa trabalho. A principal marca será o teu conhecimento. Eu pergunto para você, por que razão Ananias, Misael e Azarias não adorou a estátua de ouro? Você já se perguntou por que razão os 3 jovens não adorou aquela estátua? Só por quê, amigo? Só por quê? Porque eles tinham a convicção do Deus verdadeiro, do Deus Criador que fez os céus e a terra. Eles tinham a convicção do Deus certo. É por isso que eles não compactuou com aquilo. É por isso que eles não adorou a estátua. Eles tinham o conhecimento, a convicção do Deus verdadeiro. E repare que nos últimos dias, quando ocorrer essa grande unificação, essa marca fará toda a diferença. O teu conhecimento fará toda a diferença. Vai depender de você, amigo. Se você vai aceitar aquilo que será proposto em Apocalipse 13 através do ecumenismo, ou se você vai negar. É claro, se você aceitar, você vai ter benefícios, você vai poder entrar em lugares, você não vai passar necessidade. Agora, se você não aceitar, o que vai acontecer? Vai acontecer o mesmo com os jovens. Você vai sofrer perseguição. Você vai ser perseguido porque você vai manter a palavra de Deus e você vai discordar com tudo aquilo que vai ser pregado através dessa união ecumênica que vai ser estabelecida em Apocalipse 13. Com certeza você vai ser punido até com a morte. E você precisa fazer uma única escolha, meu amigo. De que lado você vai ficar quando esse dia chegar? Percebemos que tanto Daniel 3 como Apocalipse 13, ambos os textos, eles se complementam. Às vezes as pessoas, ao ler Apocalipse 13 e o versículo 18, dá a entender que o número 666 será um sinal visível ou na mão direita ou na testa, ou seja, dá a entender que as pessoas vão andar pela rua da cidade e esse número vai estar estampado em nossa fronte. Mas não é isso o que a Bíblia nos ensina. Esse número 666, meu amigo, está ligado a um sistema político, a um sistema religioso que será implementado quando haver esta unificação entre igreja e Estado, religião e política, e o ecumenismo sendo a principal marca. Ou seja, esse número faz parte de um sistema político que vai ser implementado por esses 2 poderes em Apocalipse 13. E você sabia ainda que o número 666 está presente na estátua que Nabucodonosor construiu? Eu pergunto para você, meu amigo, qual era a altura da estátua? Inclusive, eu li isso no início da nossa transmissão. Foi o primeiro versículo que eu li, em Daniel 3, verso 1. Qual era a altura da estátua? 60 côvados. Qual era a largura? 6 côvados. Se você for prestar atenção, os babilônicos, eles gostavam muito da numerologia. E eles davam números para as suas divindades, para os seus deuses. Ou seja, para os deuses mais poderosos,
recebia o número 60 e para os deuses menores o número 6. Esta estátua, no qual Nabucodonosor construiu, aqui representava o Deus dos deuses babilônicos. É a representação de todas as divindades que ali havia no reino de Nabucodonosor. E aquela estátua que Nabucodonosor construiu foi catalogada com o número 600. É a representação de todas as divindades babilônicas. Agora preste atenção. Você tem um 600 para a catalogação da estátua, um 60 para a altura e um 6 para a largura. Então você tem aqui um 600, um 60 e um 6. Você percebe que tudo faz parte de um sistema político e religioso que vai ser implementado? Você, meu amigo, só tem que fazer uma única pergunta: de que lado você vai ficar quando esse dia chegar? Será que você vai ter a coragem de fazer como Ananias, Misael e Azarias? O que podemos tirar dessa história que nós acabamos aqui de estudar, através da história de Ananias, Misael e Azarias, relacionado à fornalha de fogo com o tempo do fim, que está muito próximo? Sabe o que podemos tirar com isso, meu amigo? Que vale a pena ser fiel a Deus, mesmo as circunstâncias sendo opostas, mesmo a circunstância sendo contrária, vale a pena ser leal ao Senhor Jesus Cristo. E percebe-se que a lealdade dos 3 jovens foi tão grande que eles foram poupados. Deus não deixou que eles fossem envergonhados. Deus honrou o seu grandioso nome na pessoa dos 3 jovens. E percebe-se que Deus livrou eles. Eles foram os remanescentes de Deus na província de Babilônia. E percebe aqui, amigo, que quando Cristo voltar para buscar a igreja, ele precisa de remanescente. Será que você faz parte da remanescência de Deus? Será que você está disposto a vestir a camisa do Evangelho? Será que você está disposto a aceitar a Cristo como o teu único e suficiente Salvador, mesmo as circunstâncias sendo contrárias? Será que você está disposto a se sacrificar em prol do Evangelho de Cristo? De que lado, meu amigo, você ficará? De que lado você ficará? Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a face da terra. A qualquer momento vai ocorrer esta grande unificação. A qualquer momento esses 2 poderes vão se unir. Qual marca que você quer aceitar, meu amigo? Será que você vai aceitar a marca da besta, aonde você vai ter todos os privilégios, todas as vantagens, no qual vai ser concedida por esses 2 poderes? Ou você vai preferir ficar do lado de Deus, mesmo sendo perseguido, mesmo passando por momentos ruins, mesmo passando por circunstâncias opostas, mesmo passando, se for possível, até pela morte? Mas saiba, meu amigo, o que vai acontecer? A recompensa vai ser grande, porque há uma promessa de Deus, há uma promessa nas Escrituras que Cristo vai voltar, e quando Ele voltar, Ele vai estabelecer o seu reino, e Ele vai buscar aquele que será remanescente, aquele que não vai compactuar com esses ensinamentos, aquele que não vai compactuar com aquilo que será pregado através dessa união ecumênica. É preciso, meu amigo, você fazer uma única escolha. Você tem que fazer uma escolha na sua vida. Você que tem que tomar uma decisão. Você não pode ficar em cima do muro. Você não pode servir a 2 senhores. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir a besta. Ou você vai preferir morar na Nova Jerusalém, ou você vai preferir outras coisas, ou seja, a perdição eterna. A decisão, meu amigo, está nas tuas mãos.
Deus, ele te dá o livre-arbítrio para você fazer a sua escolha. Deus, ele te dá o livre-arbítrio para que você possa escolher aquilo que é certo e aquilo que é errado. Deus não pode escolher por você. Deus, ele apenas, meu amigo, ele vai te livrar, dependendo da escolha que tu fizer. Deus, ele tem uma promessa, dependendo da escolha que tu fizer. Deus tem um céu de glória esperando, mas depende da sua escolha. Depende da escolha que tu fizer. Você percebe, meu amigo, que tudo está ligado ao teu livre-arbítrio. A salvação, ela está nas suas mãos. A salvação Deus colocou nas suas mãos hoje. E vai de você, meu amigo. Se você vai querer a salvação proposta por Jesus, ou se você não vai querer. Ou seja, vale a pena ser fiel a Deus, amigo. Vale a pena ser leal a Deus. Assim como Deus poupou os jovens, Deus também vai te poupar no tempo do fim. Não importa se você pensar. Às vezes você vai pensar, mas eu vou sofrer. Imagine você chegar no mercado e você não poder comprar nada. Você passa necessidade. Não se preocupe, meu amigo, porque Deus vai te sustentar. Deus vai suprir a necessidade da igreja. Jesus vai segurar nas suas mãos. É por isso, meu amigo, que aqui, quando chegar o tempo da grande tribulação, aqui saberemos quem realmente é de Deus e quem realmente não é. Quem realmente está com Jesus e quem realmente não está com Jesus. Adorar a Deus, amigo, quando tudo está bem é fácil. Agora eu quero ver a pessoa adorar a Deus no momento da tribulação, no momento em que a corda está no pescoço, igual Sadraque, Mesaque e Abednego estavam dispostos a ser lançados no fogo. Estavam ali, bem dizer, com suas vidas a fio da espada. E mesmo assim, eles foram leais. Mesmo assim, eles não se abalaram com aquilo que o rei iria fazer com eles. Veja que exemplo de fé que nós encontramos em Daniel capítulo 3. É por isso que eu digo, querido, que há uma promessa de Deus. Deus vai poupar o seu povo. Não adianta você se preocupar com a besta, ou com a marca, ou com o chip. Se você for leal a Deus, se você, você que está me assistindo agora, você, chegue mais perto, vem aqui. Há uma promessa de Deus, amigo, para você. Há uma promessa de Deus. E Deus, ele vai te poupar. Deus vai suprir as suas necessidades em meio às crises, em meio à tribulação. Sabe por quê? Porque quando Cristo voltar, a igreja vai ser arrebatada. A igreja vai ser arrebatada indo com ele nos ares. E a partir dali, meu amigo, nós vamos para o céu. Vamos para o céu, aonde ficaremos 1000 anos. Aonde vamos participar das bolas do Cordeiro. Será algo maravilhoso, meu amigo. E essa promessa, Deus não tem só para mim. E essa promessa é para você, é para todos nós que desejam seguir os ensinamentos da palavra de Deus. Veja o exemplo de fé que nós aprendemos hoje através da história dos 3 jovens. E isto vai se refletir no tempo do fim. E para isso é necessário você fazer uma pequena escolha de que lado você ficará. A você que quer tomar uma decisão, não comigo, não com pastores, não com líderes, nem com religiões, mas com Cristo. Toma uma decisão hoje, meu amigo. Quer tomar uma decisão com Cristo? Quer tomar? Então inclina a tua cabeça, que eu quero fazer uma pequena oração, orando a Deus em prol da sua vida. Vamos orar. Bondoso Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, te glorificamos pela oportunidade de estarmos estudando a tua rica palavra,
Hoje nós aprendemos, ó Senhor Jesus Cristo, que tudo aquilo que aconteceu em Babilônia vai refletir nos dias no qual nós estamos vivendo, vai voltar a acontecer. E para isso, precisamos de conhecimento, de sabedoria, para que possamos, Senhor Jesus Cristo, tomar a decisão certa. Nos encha de sabedoria, nos ilumine através do Teu Santo Espírito. Abençoe este amigo que está Te aceitando como Teu Salvador, Senhor Jesus. Conduza os seus passos e que Tua palavra possa orientá-lo, em nome de Cristo Jesus. Nós te oramos e bendizemos a Ti, ó Deus. Muito obrigado por este grandioso estudo, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A você, meu amigo, que tem nos acompanhado em nossos estudos semanais, que Deus possa te abençoar grandiosamente. Na próxima semana, nós estaremos retornando, falando mais e mais das profecias do livro do profeta Daniel. Como sempre digo, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.